Volta com o Tambaú Eleições, que hoje recebe o sociólogo Marcos Alves e o cientista político Gonzaga Júnior. Voltando para aquele assunto da grande quantidade de candidatos, como é que o eleitor faz para separar o joio do trigo, para fazer essa escolha? Olha, o eleitor, as pessoas imaginam, tem uma imagem simbólica que o eleitor é um ser meio sem razão, ou que não faz que não faz as suas análises, os seus julgamentos. Eu sempre pensei o contrário, quer dizer, o eleitor, ele é um sábio nesse sentido, ele sabe julgar. Se você tem candidaturas ou eleitos que são considerados equivocados, etc., o eleitor não botou ele lá à toa. Tem uma sabedoria popular aí que é preciso ser respeitada e ele tem os seus filtros, assim, sabe? Ora, é evidentemente que às vezes esses filtros eles são construídos, claro, pelo marketing, pelas alianças, pelos papéis que cada candidato desempenha. Então, o eleitor ele observa e ele sabe analisar isso, sabe? Assim, no caso brasileiro, nós temos algumas ferramentas para isso. Você tem os guias eleitorais, agora entrou de uma maneira muito forte as redes sociais, né? Então, um deslize, né, de um candidato, facilmente o eleitor percebe, né? Ou ele vira piada, ou ele vira meme, digamos assim, nas redes sociais, e aí o eleitor já começa a descartar ele começa a minguar do ponto de vista do agrupamento político. Quer dizer, o eleitor cria as suas ferramentas, né? Eu sempre aposto que a política pode ser, como o professor disse aqui, é o exercício da cidadania no seu cotidiano, né? E esse momento eleitoral, digamos, é apenas um momento de festa, de celebração, de você ritualizar uma escolha, certo? Então, dentro desse ritual político, a eleição faz parte e tem as suas ferramentas. A televisão, por exemplo, é uma grande ferramenta para que o eleitor possa, digamos, escolher, né? Possa melhor compreender aquilo que ele quer para aqueles próximos 4 anos. Essa eleição, particularmente deste ano, ela é marcada por uma noção de alta responsabilidade. Nós estamos saindo de uma crise de saúde, né, uma pandemia mundial, e dentro dessa pandemia mundial o eleitor está sensibilizado, então ele deve estar pensando, bom, o que eu vou esperar para os próximos 4 anos? Os eleitos têm uma responsabilidade muito grande e tem que estar realmente capacitado em condições de dar respostas, porque a crise pós-pandemia pode ser muito maior do que esse isolamento social que nós vivemos agora nesses últimos 5, 6 meses. Embora, Marcos, eu não falaria de um eleitor, um perfil único, eu falei de eleitores, né? Nós temos vários perfis de eleitores, né? Mas eu concordo com você no que tange a questão da sabedoria popular do eleitor. Eu acho que uma coisa que foi muito marcada nessas últimas eleições no Brasil é saber, por exemplo, que o fato de ter formação acadêmica necessariamente não quer dizer que sabedoria de escolha para um bom candidato ou candidata, né? Então, acabou aquela história de achar que quem tivesse curso superior era aquela pessoa que saberia votar, escolher bem. Isso, inclusive, a gente, embora haja esse perfil de eleitor com essa sabedoria popular, a gente ainda tem um perfil de eleitor que ainda se deixa levar pelas fake news, que a coisa vai ser muito própria. Inclusive, o TRE vem combatendo muito, criando legislação para impedir, né, esse tipo de propaganda. Inclusive, os meios de comunicação em massa, TV e rádio, têm um papel fundamental no combate também a esse tipo de propaganda eleitoral, que vem sendo usado não só no Brasil, mas no mundo, né? A campanha nos Estados Unidos, na Europa, o Brexit, enfim. As próprias grandes redes sociais vêm sendo acusadas aí de favorecer, de vender informações. O grande, digamos, capital político que as candidaturas têm hoje são informações para traçar perfil e jogar dentro das redes sociais determinadas estratégias a determinados perfis. Uma coisa que nos preocupa, por exemplo, em pesquisa recente da USP, é que jovens de 16 a 24 anos, 42% dos jovens no Brasil não conseguiam separar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Isso é preocupante em saber que a gente tem uma juventude que é responsável por grande parte desse eleitorado em que não consegue fazer essa diferença, né?
talvez a gente até esperasse isso de forma até preconceituosa, né? Que isso viesse de uma população mais velha. Mas não, a gente está falando de jovens que nasceram em pleno período de rede social e não conseguem separar ainda essas notícias. Eu queria complementar uma coisa que ele levanta, que é assim, essa confusão entre o real e o falso, entre o real e o virtual, ela é típica desses últimos anos, né? Então, por exemplo, a própria eleição norte-americana, que colocou Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, nos mostra isso, que existe uma espécie de ausência da razão na escolha do voto. Sim. O voto não é totalmente racional, ele é emocional, ele é irracional. Moral. Sabe? Então, aparecem elementos aí que escapam, digamos assim, dessa leitura quadradinha da ciência política, da sociologia e de outras ciências, pelo viés da razão. Tem elementos emocionais que transbordam e que afetam o eleitor. Então, isso é importante considerar. Nesse caso específico da gente aqui, as eleições de 2020, cada eleição é única. Tem pessoas achando que o modelo 2018 pode ser repetido agora. Não necessariamente. O que deu certo há 2 anos atrás pode não dar certo agora, porque é eleição municipal, com foco local. Tudo isso impacta o eleitor. Mas não desconsideremos o elemento emotivo, o elemento irracional, muitas vezes, que existe num processo eleitoral. A gente tem vários temas para abordar aqui, mas teremos outras oportunidades, né, Karine? Sim, até o período das eleições, vocês estarão convidados a sempre estarem aqui conosco, tá certo? Eu agradeço a oportunidade. A participação. Obrigado, boa noite. A vocês. Vamos seguindo aqui com o Tambal Eleições, porque a Justiça Eleitoral promoveu uma reunião com representantes de partidos e autoridades de segurança pública de João Pessoa para discutir a propaganda de rua nessa época de pandemia. Vamos acompanhar como foi na reportagem. A decisão foi tomada durante a reunião do juiz da propaganda eleitoral de rua com representantes dos partidos. O objetivo é evitar a proliferação do novo coronavírus. Todos nós estamos preocupados com a saúde pública. Isso é que é o importante. Não é que nós queremos assim coibir a manifestação política, a propaganda, não. Carreatas, bicicletaços e até cavalgadas estão proibidos durante os próximos 15 dias. Ao fim deste período, a situação será discutida novamente com representantes dos partidos. Apenas caminhadas pequenas, com cerca de 15 a 20 pessoas, serão permitidas. E órgãos de controle, como a CEMOB, fiscalizarão para garantir o cumprimento da medida. Nenhum evento desse porte que cause transtorno nas vias públicas e aglomerações, em desacordo com as normas de saúde pública, nós vamos permitir nas vias públicas. É isso, a gente tem que reforçar o convite para acompanhar a Jovem Pan João Pessoa. A gente vai continuar durante essa semana que vem a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Então, às 7 da manhã, você sintoniza a 102,5 FM. Inclusive, com promessa de muita polêmica nessas entrevistas, né, Daniel? Com certeza. O pessoal está apimentado, viu? Para você, uma boa noite. Até a semana que vem.